Olá você que acompanha o Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a franquia de Power Rangers. Antes de começar a falar sobre a franquia, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Também para seguir e compartilhar as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, games, livros, críticas, dicas, vitrine e muito mais. Bom, eu vou falar sobre Power Rangers porque no último dia 19 de abril foi lançado no catálogo da Netflix o especial Power Rangers Agora e Sempre, que celebra os 30 anos da franquia. Essa série é inspirada numa produção japonesa, que é a Super Sentai, e que foi levada para os Estados Unidos pelo Haim Saban e por Chuck Levi. Uma das características dessa série é a utilização de imagens das cenas de lutas de Super Sentai mesmo, e ajustando ali para as produções, né, para os enredos das histórias ali da franquia. Basicamente toda série, toda temporada de Power Rangers é centrada em um grupo de jovens que são recrutados por um mentor e acabam sendo treinados para defender o mundo de um arqui-inimigo, onde eles são capazes de morfar e ganham habilidades, algumas dessas habilidades especiais. Além de se transformarem em Rangers super coloridos, eles também são capazes de chamarem os Zords, que são máquinas, que são robôs, muitas vezes alienígenas, para avançarem ali na parte da luta, e também são capazes de transformar um Megazord, onde geralmente é o ápice da batalha final contra o capacho do grande vilão. A primeira parte dessa franquia foi lançada em 1993 lá nos Estados Unidos com o título de Mighty Morphin, e ela foi dividida em 3 partes, em 3 temporadas, totalizando 145 episódios, e foi exibida entre 1993 e 1996 lá nos Estados Unidos. E em 96 ainda ela teve uma espécie de mini temporada com 10 episódios, que é a Alien Rangers. Depois teve a exibição de Zeo, né, que é em que introduziu novos personagens, e também depois se transformou em Turbo, que foi em 98. A partir de 98 começou uma parte da franquia que basicamente é uma antologia, que mesmo que aconteça algumas participações especiais de alguns outros personagens da franquia anteriores, basicamente é uma história separada com personagens diferentes, com Zords diferentes, com Rangers de cores diferentes, alguns no futuro, alguns com menções do passado, então todos ficam bem distintos entre si. A última temporada a ser exibida foi a 29ª, que foi exibida em 2022 lá nos Estados Unidos, e que foi a Dino Fury, e ainda não tem previsão de estreia da 30ª temporada lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil passou por diferentes emissoras, tanto emissoras abertas quanto as emissoras fechadas, então, assim como nos Estados Unidos, mas sempre, desde que a Hasbro adquiriu os direitos mesmo mais fortes, ela se concentra em algumas emissoras, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi muito tempo a Fox Kids, e hoje é outra emissora e assim por diante. Entre os nomes que passaram pela franquia, tanto dessa primeira parte quanto dessas mais recentes, estão nomes como Austin St. John, Walter Emmanuel Jones, Amy Jo Johnson, David Yost, a Karen Ashley, Johnny Young Bosch, Steve Cardenas, Catherine Sutherland, Blake Foster, Archie Cow, Erin Cahill e a Rose McIver. Outros também obviamente, foram importantíssimos para a franquia, mas a maioria deles já estão mortos, então eu acho melhor não falar exatamente aqui, porque aqui vai celebrar mais isso nesse momento, mas muitos deles, eles fizeram grande parte mesmo. Teve algumas tragédias, foram bem impactantes dentro da franquia Power Rangers, então ficar um pouco nisso
bem para a sanidade atual. Enfim, Mighty Morphin, essa primeira parte, tanto do Mighty Morphin e o Turbo, ganharam 2 filmes, o primeiro lançado em 95, o segundo, esse do Turbo, foi lançado em 97. Juntos eles arrecadaram mais de 80 milhões na bilheteria. Não são grandes enredos cinematográficos, mas eles cumprem o seu papel, principalmente o primeiro filme, que é talvez o mais lembrado dentro da franquia, por alguns motivos, mas eu acredito que o principal mesmo é o vilão roxo, que é melecado, e é bem legal. Vamos prosseguir, porque a franquia ganhou um reboot em 2017 pela Paramount, que foi estrelado, entre outros nomes, Drake Montgomery, Naomi Scott, R.J. Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bill Hader como Alpha 5, Bryan Cranston como Zod e a Elizabeth Banks como a Rita Repulsa. Arrecadou 142 milhões de dólares na bilheteria mundial, por isso foi considerado um fracasso, e desde então, há alguns anos, mais fortemente de uns 3 anos para cá, uma conversa mais séria sobre, umas especulações mais sérias sobre um possível reboot estão acontecendo dentro de Hollywood. Eu acredito que não precisaria, tá? Eu acho que poderia aproveitar muita coisa do que foi ali, do que teve do filme de 2017, porque eu acho ele muito competente, ele sabe mesclar muito bem a parte nostálgica, mas também, obviamente, né, apresentando para uma nova geração, para uma nova década, e isso acaba sendo mais importante, e muitas vezes Hollywood perde algumas joias, alguns momentos a serem polidos, porque só quer que acabe sendo sucesso de bilheteria, e nem sempre o sucesso de bilheteria é exatamente competente o suficiente para ser continuado, quando existe algumas coisas que só algumas modificações, alguns polimentos, né, umas ajustadas pode ser considerado. Muita gente não gostou, por exemplo, do visual de Rita Repulsa, que eu acho que ele funciona muito bem. Eu acho que ele é um dos fatores principais para o filme funcionar, exatamente, porque o visual da Rita Repulsa dos anos 90 não pode ser o mesmo do visual de 2017, mas enfim, é uma opinião, é algo que muitas vezes a gente precisa conversar, precisa discutir mais para chegar para ser mais abrangente, para conversar direito com o que é esperado dentro de uma indústria. Obviamente, por ser um sucesso de uma franquia global, uma franquia que atrai gente para além dos Estados Unidos, até mesmo, né, o Japão exportando o Super Sentai acaba atraindo boa parte do público. Power Rangers também é linha de brinquedos, muita gente, principalmente da minha idade, vai lembrar dos bonequinhos, cuja tecnologia era genial, porque eu apertava o botão, era eles apenas com a carinha deles de adolescente, apertava o botão, era eles com a carinha de Ranger, então isso era bem legal. Jogos de videogame, tanto, por exemplo, para Nintendo 64, quanto para outras plataformas também foram surgindo, e livros e histórias em quadrinhos também, que ou continuavam a história deles, ou alguns até mesmo falando um pouco sobre a franquia. A Amy Jo Johnson, inclusive, que não participou de Power Rangers Agora e Sempre, ela está trabalhando em uma história em quadrinhos, uma graphic novel, para celebrar exatamente os 30 anos da franquia, que deve ser lançada ano que vem, em que isso chega a ser importantíssimo para continuar o legado de Power Rangers, que ele continua extremamente importante e é uma das poucas franquias que é possível ser reinventada constantemente e que consegue continuar um legado sem precisar ficar tanto
preso a uma nostalgia, ele consegue acontecer as mudanças, acontecer a transformação, por exemplo, da tecnologia, para que acompanhe a geração que está sendo distribuída. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que é bem importante. Ative o sininho também, porque você aí recebe todas as notificações de vídeos novos. Curta, compartilhe também as redes sociais e os sites estão linkados na descrição, porque lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, de jogos e também de livros, e além de vitrine com os principais lançamentos de vestuário, de brinquedos e tudo mais, além dos vídeos mesmo, além de eventos e muito mais que cobrem todo o mundo do entretenimento. Até a próxima!